Como deixar a casa mais segura para idosos, evitando quedas e outros acidentes? Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra pela USP e hoje a gente vai falar sobre segurança dentro de casa. Hoje, então, eu vou trazer 8 dicas de como deixar a sua casa mais segura. Primeiro, tapete. Gente, tapete é um grande inimigo do idoso com risco de queda. Tapete só serve pra gente tropeçar, pra engalhar ali o pé, sabe, na pontinha dele. E muita gente fala: "Não, mas o meu tapete, ele é antiderrapante", ou então "meu tapete é super fininho". Esse fininho, esses poucos milímetros, pra quem tem dificuldade de mobilidade, já são muito. Eles são um grande causador de quedas. Não dá pra ter tapete em casa, infelizmente. 2, degraus. Degrau também é um perigo. E, às vezes, os degraus, eles estão onde a gente menos espera. Sabe aquele desnível que muitas casas têm, por exemplo, entre o banheiro e o corredor, ou entre a sala e a cozinha? E o ideal é que isso não exista, tá? Claro, isso é mais complicado, porque muitas vezes isso envolve, por exemplo, uma reforma de casa, mas o ideal é que seja tudo absolutamente nivelado, que não tem esses degrauzinhos. Porque eles, mesmo pequenininhos, eles podem servir de tropeços graves, certo? Às vezes, para quem não consegue de jeito nenhum fazer o nivelamento, às vezes fazer uma grande reforma, né, colocar às vezes um piso sobre piso, de forma que isso fique tudo nivelado, ou até mesmo uma rampinha que tenha uma inclinação bem leve, porque rampa também pode servir de tropeço, infelizmente, mas uma rampinha com uma inclinação bem leve, já pode ser que já ajude. 3, luz acesa para quem acorda à noite para ir no banheiro. Eu já fiz um vídeo sobre acordar à noite para ir no banheiro. Muitas vezes, acordar tantas as vezes à noite pra ir no banheiro, não é normal, pode ser sinal de alguma condição, alguma doença, sinal que dá pra tratar e evitar e melhorar, porque afinal acordar à noite pra ir no banheiro é um dos momentos em que acontecem uma grande quantidade de quedas. Não deixa de conferir esse vídeo, vou deixar o link aqui. Mas a verdade é que infelizmente a maioria dos idosos acaba acordando à noite pra ir no banheiro. E aí esse ambiente precisa estar muito seguro para que ele consiga chegar no banheiro. Qual que é a regra? Primeiro, o ideal é deixar já a luz do corredor e a luz do banheiro acesas, tá? E ali, do lado da cama, tem que ter uma luz de fácil acesso, de forma que a pessoa não precise levantar no escuro. Ah, mas é o meu quarto, eu moro nele há anos, eu já conheço o meu quarto, eu sei que eu não vou cair. Pode ser que num belo dia tenha algum objeto que tenha caído ali naquele chão e você não vai enxergar. Então, acordou, já é para acender a luz. 4, obstáculos pelo caminho ou no chão. Sabe aquelas mesinhas de corredor, mesinha de centro, ou aquele vaso bonito que tá no corredor? Muitas vezes eles acabam servindo de tropeço. Se até adulto que não tem dificuldade de mobilidade vive dando com o dedinho ali na quina, né, dos objetos, imagina um idoso que tenha um risco de quedas maior, né, um idoso que tenha um desequilíbrio, ou que tenha alguma condição tipo artrose nos joelhos, artrose no quadril, que faça com que ele ande com um pouco mais de instabilidade, alguma sequela de doença neurológica ou mesmo fraqueza nas pernas, infelizmente pode gerar, assim, um tropeço grande. Eu sempre falo para as pessoas, para o idoso, para a família, fazer um exercício de tentar andar dentro da própria casa para identificar ali, né, o que poderia ser um fator de tropeço, um fator de bater ali em algum lugar. Essas coisas pelo caminho, assim, às vezes, infelizmente, podem gerar tropeços. 5, auxílio de dispositivos de marcha. O que é dispositivo de marcha? Dispositivo de marcha é tudo aquilo que a gente usa para ajudar a andar. Como, por exemplo, andador, bengala. Isso, obviamente, né, geralmente é indicado ou pelo fisioterapeuta, ou pelo médico geriatra, ou médico ortopedista, médico neurologista, quando a gente enxerga ali que tem alguma instabilidade na caminhada daquele paciente. E por que que eu trago isso aqui? Porque muita gente acha que aquilo é tipo brinco, que a gente só usa para sair de casa. E usa como se fosse acessório. Mas não, gente. O dispositivo de marcha é um terceiro braço, é uma terceira perna, é um grande auxílio. Ele deve ser usado, inclusive, dentro de casa. Afinal, o maior número de quedas acontece dentro de casa. Então você concorda comigo que não faz sentido saber que a gente cai mais em casa, né, que o idoso cai mais em casa do que na rua, e aí deixar de usar um dispositivo que dificulta que ocorra uma queda apenas na rua. Não faz sentido nenhum, certo? Sim, é questão de costume. Claro que é chato levantar pra ir ali na cozinha pegar um lanchinho, pra ir no banheiro e já ter que pegar aquela bengala. Mas com o tempo acostuma, vira um amigo. É que nem a gente no calça o chinelo pra sair de um lugar pra ir pro outro. A gente às vezes não pega o celular, não, né, não pega um objeto com muita frequência ali pra ir de um lugar para outro. É a mesma ideia, acostuma sim.
Então, o dispositivo de marcha, para quem tem indicação de usar, deve estar sempre do lado. Não deve ser só para sair de casa. 6. Corrimão na escada e faixa nos degraus. Como eu falei, degrau é danado. O ideal é não ter degrau em casa e não morar em casa que tenha, né, um degrau para subir ou em apartamento que não tem elevador, enfim, para quem tem maior risco de queda, né? Isso quem costuma dizer é o próprio geriatra. Mas, para quem mora em casa e realmente não tem jeito, tem ali uma escada, a gente precisa deixar essa escada o mais segura possível, através de corrimãos e através de faixas na escada. Alguns pacientes têm condições que atrapalham a visão, mas para quem não tem tratamento, ou mesmo tratando não ficou com a visão 100%, às vezes ali, quando o degrau tá tudo com a mesma cor, tudo com o mesmo azulejo, a pessoa não vê onde que começa, onde que acaba aquela escada. Então, se a gente coloca umas faixinhas, pode ser faixinha de segurança, até adesivo comprado, para diferenciar um degrau do outro, isso pode ajudar ali na pontinha do degrau. Até mesmo, isso fica bonito, inclusive, né? Muita gente usa isso como decoração mesmo, uma faixinha ali de granito, de um mármore, já é suficiente também para diferenciar um degrau do outro quando tá acabando o degrau, sabe? Isso ajuda bastante. 7. Barras no banheiro. Essa é um pouco mais conhecida. Não é todo idoso que vai ter indicação, obviamente, como eu venho falando aqui, isso serve mais para idosos que têm alto risco de queda. Mas a verdade é que as barras, elas ajudam bastante a aumentar a segurança. Idoso, por exemplo, que não consegue levantar sem apoio, isso a gente observa simplesmente pedindo para ele levantar do sofá ali sem usar os braços para se levantar. Se a gente observa que esse idoso não consegue levantar sem apoio, isso quer dizer que ele não vai conseguir levantar do vaso sanitário sem apoio, certo? E aí onde que ele tá se apoiando? Às vezes ele tá se apoiando numa parede, sem uma barra, isso é perigosíssimo. Então é importante, isso geralmente, assim, requer um auxílio de alguém que entenda mais, né, um engenheiro, um arquiteto, enfim. Mas barras ali dos 2 lados, né, do vaso sanitário, às vezes uma móvel e uma fixa, ou mesmo as 2 fixas. Barras também ali na área do chuveiro para conseguir, por exemplo, se segurar na hora que tiver ensaboando do pé, por exemplo. Ou até mesmo um banquinho fixo, um banquinho que não vai escorregar para conseguir sentar ali para lavar a perna, lavar o pé, se for o caso. Tudo isso aumenta a segurança dentro do banheiro, que infelizmente é um local com altíssimo risco de quedas também. E 8, uso de sapatos adequados. Essa quase ninguém sabe. Você sabia que existem sapatos inadequados para o idoso com alto risco de queda? É, e também sapatos costumam ser uma grande causa de queda. Muito idoso simplesmente tá andando e tropeça na própria sandália dele. Então agora eu vou dar dicas sobre o que que é o sapato adequado para o idoso. O sapato adequado para o idoso, ele deve ser firme no pé, então o pé não tá ficar balançando, e deve ser fechado atrás. E aí, existem várias variações disso. Não precisa ser, se você não quer, não precisa ser sapato com cara de vovô, por exemplo. Tênis bonito, hoje em dia existem vários tênis, inclusive, que não tem cadarço, que facilita, porque não precisa ali você baixar pra amarrar. Ou então uma sandalinha, se for pra ter saltinho, tem que ser baixinho. Uma sandália que seja fechada atrás. O importante é que o pé não fique ali sambando dentro do sapato e que seja fechadinho atrás. O que que isso quer dizer? Que sandálias como havaianas são um veneno, infelizmente, porque o pé fica completamente solto, né? Uma pisada em falso faz com que a pessoa tropece no próprio chinelo ou o pé escorregue para trás, isso pode gerar uma queda. Eu sei que para quem é adulto, para quem não tem dificuldade de mobilidade, isso pode parecer uma besteira, mas sim, para as pessoas com alto risco de quedas, isso pode sim gerar uma queda. Pantufinha, mesma coisa, aquelas pantufinhas de inverno, tamanco, chinelinho, veneno. E tem um sapato que todo mundo acha que é super adequado para idoso, mas não é. É o Crocs. Por quê? Principalmente dois motivos. O pé fica super solto ali dentro do Crocs, né? Então, apesar de ele ser fechado atrás, o pé pode sim, isso pode gerar um escorregão dentro do próprio sapato. E o solado dele é de uma borracha que faz com que a pessoa fique agarrando ali o pé no chão, sabe? Que às vezes a gente vai dando um mini tropecinho porque aquela borracha dá uma aderida no chão. Que faz com que o Crocs não seja um sapato adequado para idoso. Se você se interessa também sobre esse tema de quedas, eu vou deixar aqui linkado também um vídeo em que eu falo sobre tontura, né? Quais são os tipos de tontura, como que a gente faz para tratar, para investigar, enfim, que pode ser um grande fator de quedas. E também um vídeo sobre osteoporose, porque quem tem alto risco de quedas precisa diagnosticar e tratar osteoporose, porque queda mais osteoporose é igual a possível fratura, inclusive fratura de quadril, que é gravíssimo. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um comentário aqui pra eu saber, eu vou ficar super feliz. E não esqueça de se inscrever no canal. Toda semana sai vídeo novo. Até mais.